Gravando. Começamos de novo. Vamos voltar. Cadê o livro de vocês? Está aqui. Bom, falamos então sobre o Conselho Econômico e Social, pessoal. Agora, eu vou começar a falar com vocês sobre o secretariado. Alguma dúvida até aí? Não. Beleza. Não. É importante que vocês entendam que cada órgãozinho desse aqui, ó, ele é responsável por uma ação específica. Então, por exemplo, a Unicef é uma, a OIT que é outra, Organização Internacional do Trabalho, né? A FMI eu já falei com vocês, a FAO já falei com vocês. Então, cada uma age dentro da sua especificidade. Olha, falei difícil, hein? Bom, vamos lá. Parabéns. Secretariado. Sobre o secretariado, pessoal. Principal autoridade da ONU, que tem a função de administrar a instituição, ou seja, é o secretário-geral. Esse secretário-geral, ele é escolhido por esses países, ou seja, cada país tem um representante e a partir desses representantes, eles se escolhem. Então, tem os indicados e aí, a partir daí, eles se escolhem. Por exemplo, o secretário-geral atual é aquele... ele tem um nome difícil. Esqueci o nome dele, vou botar aqui para vocês. Nem de quem que você tá falando? Do secretário-geral da ONU. Sei não. É o maluquinho lá. Ele tem um nome, parece grego, Tecnopoulos, sei lá. Nem eu. Tecnopol. Isso aí me lembra a marca de tecnologia, a marca desse negócio. Me lembra a marca de fita isolante. Não, não é isso não. Ai, Deus. Secretário-geral. Au. Jesus amado. O último... Cachorro nem latir, sabe que eu lati. O de 2017, pessoal, tá falando que foi o Antônio Gutierrez, tá? E antes do Antônio Gutierrez foi o Ban Ki-moon. Eu lembro do Ban Ki-moon, da minha época. Vocês não devem lembrar dele, não. Agora, o atual, pessoal, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. Poxa, vocês não lembram? Ele tá falando aí direto. Ele tem um nome diferente pra caramba. Eu não reparo em nome. Ai, poxa, até o final da aula eu vou lembrar para falar para vocês. Bom, vamos continuar. Deixa eu voltar para a sala. Esqueci. Faz a mágica. Minha memória está falhando. Bom, então vamos lá. Sobre esse secretário-geral, pessoal, ele é o responsável, também de forma temporária, ele é responsável por essas escolhas, por exemplo, do que vai fazer, de como vai ser feito. Esse secretário da ONU, o atual, ele está falando, por exemplo, do que cada país deve fazer sobre essa questão do coronavírus. Ele falou que ele vem de um país pobre, que ele sabe a importância do trabalho autônomo, mas que é muito importante que as pessoas ficassem em casa e que os governos ajudassem. Vocês lembram disso? Mas tem governo que não ajuda? Tem governo que não ajuda. Não, por exemplo. lembro não. Oi? Governo não Ele tem. perguntou se lembra. Não. Ai, meu Deus. Poxa. Não tô lembrando. Não vou lembrar. Ai, a Maria Júlia chegou. Até o final da aula eu lembro. Então, esse secretário-geral, ele faz isso. Ele atua nessa intervenção direta dos países. Tudo bem? Tudo. Vamos para a Corte Internacional. Essa Corte Internacional, vocês lembram que eu tinha falado lá no início da aula sobre o julgamento do Saddam Hussein? Lembram? Sim. Então, o Saddam Hussein, pessoal, ele foi julgado lá em Haia. Não é Iowa, não, nos Estados Unidos, tá? É Haia. Haia, é o Tribunal Internacional de Haia, é na Holanda. Lá, pessoal,
todos os considerados, tá? Todos os crimes internacionais são julgados lá. Por quê? Lá é considerado uma área, vamos dizer assim, sem intervenção. Então, por exemplo, o Saddam Hussein, o que ele fez no Oriente Médio, é considerado crime internacional, ele vai ser julgado lá sem intervenção política de ninguém, independente dele ser inimigo dos Estados Unidos ou não. Deu para entender? Sim. Tá? Por exemplo, vamos supor que o nosso atual presidente dê a louca nele e ele começa a matar um monte de gente que é contrária às ideias dele. Matar mesmo assim, de botar guerrilha nas ruas e começar a atacar. Quando ele começa a fazer isso, ele acaba infringindo algumas leis de direitos humanos. Aí ele vai ser considerado um inimigo internacional e, se ele for capturado, ele pode ser levado a julgamento em Haia. Por exemplo, o Maduro, quando ele for capturado, ele vai ser levado para julgamento em Haia. Por quê? Já foi considerado que o que ele está fazendo na Venezuela é um crime contra a humanidade. Tá certo? Tudo Sim. bem? Ok. Fácil, né? Não tem muito mistério. Espera aí que eu vou botar meu computador para carregar. E a bateria já foi-se. A do meu celular também já foi. E o meu também. Ai, meu Deus, vai desligar. O do meu computador, não. Foi. Bom, conselho de tutela. Esse não é muito famoso, mas é importante. Conselho de tutela. Tinha, preste atenção, hein? Tá no passado. Tinha a função de proteger os povos sem governo próprio, sendo composto por membros de segurança, do Conselho de Segurança e outros eleitos pela Assembleia Geral. Aí eu pergunto a vocês, que povo, pessoal, que não tem seu governo próprio? Fala para mim. Nossa. Ô, gente. Como assim? Que eu Por não exemplo, entendi. vou dar um exemplo. Qual povo ou quais povos não tem seu governo próprio? Como assim? Como assim? Cada povo tem o seu governo. O brasileiro tem o seu presidente, correto? Canadá. Não, o Canadá sim. O Canadá, Ué, mas é verdade, o Canadá não tem Ué. ele tem seu governo, tem o primeiro-ministro. Mas ele... Mas é governado pela rainha. É. Da Inglaterra? Você tá brincando, né? Tá brincando que você O falou Canadá isso. faz parte de alguma coisa da Inglaterra, por isso que não tem presidente, sim Não, é primeiro-ministro. porque lá... tá, não, isso. Mas é um governante. Ô, professor. Ou regime parlamentarista ou presidencialista, levando isso em conta, quais os povos não têm governante? Então, né, eu não sei. São os povos sem território, pessoal. A gente já estudou isso no 7º ano. Por exemplo, os curdos. Os curdos formam uma nação sem território. Eles têm Peraí, usa o quê? curdos, com a letra C. Ah, tá. Eu ouvi você falar os gordos. Não- Caraca, a Aisha foi falar, ela gritou num nível que meu ouvido estourou. O ouvido Os já tá curdos. Os Ô, curdos. professor, Presta atenção, Ah, gente. não. Eu tô perto do porque áudio, um gente. fala gordo, os outros fala FBI. Os curdos, eles Au, formam a maior nação do planeta sem território. Automaticamente, eles não podem exercer o seu poder de voto, por exemplo, para o seu governo. Tem também na Espanha, lá no extremo norte da Espanha, o povo basco. O povo basco, o povo catalão, eles não aceitam o governo da Espanha, o governo de Madrid, mas eles têm que estar lá. Então, por que eu estou falando isso? Esses povos, por exemplo, lá na Turquia, o povo curdo que fica na Turquia, ele é espremido pelo governo turco, vocês sabiam? Vira e mexe, tem alguns massacres lá no extremo leste da Turquia, ou quando os curdos começam a se revoltar contra o governo turco, não curdo, o governo turco da Turquia, claro, vai lá e mata alguns curdos, para ver se eles se acalmam. Esse tipo de acontecimento, quem tenta atuar é o Conselho de Tutela para poder proteger esses povos. É mais ou menos como se fosse uma criança sem pai e mãe. Tudo bem?
Sim. Professor, Oi. Com conselho tutelar. Parece com o conselho tutelar, exatamente. E o conselho tutelar não é para proteger o adolescente? A criança e o adolescente dos seus responsáveis? Exatamente, é a mesma coisa. a Só em Ilana outros escreveu países. no chat que o nome do cara é Antônio Guterres. Não, o Antônio Guterres, ou Gutierrez, ele é do México e ele é de 2017. Eu acabei de dar um Google aqui e apareceu o nome dele. Não, eu sei, mas eu tô querendo... Minha mãe também pesquisou e É o apareceu Google. o nome dele ainda. Não, eu sei, mas isso eu já tinha feito. Isso eu já tinha feito. Tô falando do atual. Ele tem um nome parecido com o nome grego. Antopoucos, alguma coisa assim. Eu vou lembrar, até o final da aula eu lembro. Mas Bom, não tá atualizado, não? Não. Continuando, turma. Sobre essa declaração dos direitos humanos. Como está dentro, presta atenção nisso aqui, hein? Como está dentro dessa questão que eu estou falando com vocês do Conselho de Tutela, todos nós temos direitos a acesso de elementos que são considerados essenciais à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, por que aquele conselho atua para poder proteger os curdos, para poder proteger os ciganos, para poder proteger os bascos, para poder proteger os catalães, para poder proteger os chechenos lá na Rússia? Todos esses povos, pessoal, eles não têm território, mas eles não se misturam. Vocês sabiam disso? É mais ou menos... Oi? Por quê? Porque eles não querem perder a identidade do seu próprio povo até eles conseguirem um território só para eles. É mais ou menos o que os judeus fizeram antes de conseguir criar o Estado de Israel, onde era a Palestina. A maioria dos judeus, eles não se casavam com homens ou mulheres que não eram judias ou judeus. Sabia disso? Sim. Mas Para a poder não minoria. misturar, para poder não misturar, Minoria tá? casada. E aí o que acontece? Como esses povos são minorias nos países em que eles vivem, porque eles não aceitam as leis e as tradições dos países que eles vivem, esse conselho ele acabou sendo criado para poder proteger essa população. Porque imagina que no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Brasil. Pensa, um povo que não é brasileiro. Eles vieram para cá, ficam num determinado território e não aceitam a nossa cultura, por exemplo, o carnaval. Eles não Então por que aceitam... eles vieram pra cá? Exatamente. Por que eles vieram para cá? Porque eles não têm território. Eles acharam que poderiam tomar um espaço O aqui. carnaval fica em casa. Entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos o que acontece na Turquia com os curdos. É o que acontece lá no extremo leste da Rússia com os chechenos. Eles tentam formar, é sério, eles tentam formar um país chamado Chechênia. Eles tentam vir e mexe. É sério, eles tentam se tornar independentes. Tá? De todos esses povos que eu falei com vocês, o único que não tenta formar um novo país, conquistar território, são os ciganos. Os ciganos, eles são nômades e vão embora. Tá certo? Então, para poder atender essas necessidades, foi criado os direitos humanos. Quais são? Quais são os objetivos? Estão aqui, ó. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Aí vocês pensam assim, é óbvio que isso vai acontecer. Mas eu falo para vocês que não é óbvio. No continente africano, por exemplo, desde que o mundo é mundo, desde que o homem apareceu, é cultural no continente africano tribos rivais se degladiarem, sendo que os perdedores são considerados escravos da tribo que venceu. Então, sério? Vocês sabiam que foi por isso que os espanhóis e os portugueses, e até mesmo os ingleses, foram ao continente africano em busca dessa mão de obra? Eles trocavam as pessoas. Trocavam. Muitos historiadores... É o escambo, gente. Muitos historiadores... também. Mas eles também chegaram a pagar em dinheiro. Não foi só escambo, não. Muitos historiadores defendem que os europeus eram maus, que eles iam atrás desses escravos, adentravam ao continente africano, batalhavam em busca desses escravos e tudo mais. Até aconteceu, gente. Mas quem levou a essa ideia de escravidão foram os próprios africanos.
Então, essa Mas eles questão... eram ruins também. Sim, com certeza. Muito. Então, quer dizer, não tinha honestidade para nenhum lado, desde Sim. o início. Então, essa questão de dignidade e de direitos parece uma coisa óbvia, mas para alguns não são. Outra, toda pessoa tem direito à vida. Sabe por que isso? Porque é o Alguns, direito comum. alguns países, como a China, por exemplo, vou dar o exemplo da China. Até certo tempo atrás, cada... Júlia? Tá cantando. É a Júlia. Maria Júlia. Eu pensei que eu estivesse mutada, juro. Mas não está, amiga. Desculpa. Pensei que Deus, fosse a hein? Carla. Então, olha só. Aí, pessoal, por exemplo, a China. Cada casal tinha direito a um filho, né? Cada casal. Agora é 2. Agora são 2. Mas o que ia acontecer se ele tivesse 5? Se tivesse 4 de uma vezada só? Meu Então, Deus. esse direito à Então, vida... Iam matar. Esse direito à Se vida... não ia matar, exatamente. eles iam, sei lá, não aceitar a criança. Iria... Mas justamente por esse direito à vida, o governo chinês não podia matar. Então, o que ele fazia? Ele retirava essa criança... Botava no orfanato? Isso, de forma legal. Colocava no orfanato. Outro. Professor, Ninguém... Uma coisa pra falar. Fala. eu também tenho uma pergunta. Eu acho que um exemplo de quebra de, sei lá, uns 70% ou 100% desses negócios que estão escritos aí é a Segunda Guerra Mundial. Isso nem existia na época, mas Isso. é um grande exemplo de Com certeza. como Você tá não certíssimo. seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você está certíssimo, Ilana. E Professor. digo mais. Por exemplo, até na guerra existem os direitos humanos. Então, por exemplo, o que foi feito aqui no Brasil, e vocês vão saber muito bem disso, ó, durante o golpe de 64, que alguns defendem que não é golpe, outros falam que é golpe. Durante a entrada do governo militar na presidência do nosso país, muitos jovens que lutavam contra esse regime foram torturados. E aí, justamente, quem mandava fazer essas torturas, hoje, é porque já morreram, né? Mas eles seriam julgados, porque, olha só, ninguém será submetido à tortura. Então, isso é um crime, é uma violação. Tá certo? Sim. Professor, Oi. secretariado também pode ser chamado de presidente da Assembleia Geral da ONU ou são coisas diferentes? Presidente geral da ONU? Não é a mesma coisa, não. Entendi. Tá? Presidente é diferente. Continuando. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Hoje, isso pode parecer uma coisa óbvia, mas como eu já comentei com vocês, no Brasil, ainda no Brasil, nesses cantões lá do Mato Grosso do Sul, pessoal, Pará, ainda existe a escravidão por dívida. Vocês sabiam? Sim. Já. O pessoal vai para lá trabalhar e fica devendo ainda e fica trabalhando para essas famílias ricas aí com bastante poder bélico, né? Aí, se não aceitar, toma bala. Continuando. Gente maluca. Aqui já acontece, né? Aqui no Sul Fluminense isso acontece. Continuando. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Por quê? Porque até esses direitos serem colocados em prática, o governo, por exemplo, um governo ditatorial que era contrário à ação de determinadas pessoas. Estão me ouvindo? Sim, travou só do da Carla, então. Então, essas pessoas que o governo é contrário, ele não pode prender só porque é contrário a ele. Tá certo? Continuando. Toda pessoa tem direito à liberdade. No período militar não respeitavam isso aí. Exatamente, mas é justamente por isso, Ilana, que esses líderes militares da época, eles iriam responder à justiça se eles estivessem vivos, entendeu? Por exemplo, o Pinochet, no Chile, ele já bem velhinho, ele era um general, né? Ele foi julgado e teve que responder por isso, por todos os crimes que ele cometeu. Bem feito. Aqui no Brasil, Tadinho do velhinho. Aqui no Brasil, alguns generais também responderam. Lá na Alemanha,
alguns soldados nazistas, ou seja, do período de Hitler, eles foram O julgados Hitler só não também. foi porque ele se matou. Sim. Na verdade, dizem que ele fugiu para a Argentina, né? Eu ainda acho que essa alternativa é bem correta. E outros dizem que ele foi para Marte. Que Não, brincadeira. alternativa? Não, brincadeira. Ele fugiu. Vamos lá, continuando. Todas as Cruz pessoas têm credo, direito à cara, vira essa liberdade de boca pra lá. locomoção Ah, e Vitória, você já leu a residência. história? Gente, fala a verdade. Todos têm residência? O governo Não. se responsabiliza por isso? Então, isso é um Não, crime. isso a gente tá vendo. Todos têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. É o direito que todos têm, independente do sexo. Todo indivíduo Pois tem é, mas em direito... alguns lugares isso não é respeitado, porque É. pessoas homossexuais são proibidas de se casar. Sim, mas não pode. Isso tem a ver com a cultura religiosa, mas é crime do mesmo jeito. Todo Sim. indivíduo tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Aí vocês me respondam. Aqui no Brasil, quem que recebe de forma justa? Só jogador de futebol, se for, né? E político, né? Talvez nem eles. Que isso? Mas sei lá, professor. Oi? Meu Deus do céu. Giovana! Em que Não. mundo você tá? Na verdade, se pela forma que eu interpretei a pergunta, não, a frase, ninguém recebe de forma justa, né? Seria justo se eles estivessem recebendo de acordo com aquilo que eles fazem. Ah, sim, eles recebem mais do que eles merecem, você tem razão. Isso que eu tô falando. Isso aí. Eles recebem mais, entendi. Penúltima, toda pessoa tem direito a repouso e lazer. É o que nós chamamos de final de semana, né? E todo ser humano tem direito à instrução e educação. Isso daqui, pessoal, é a lei base que faz com que todo governo de qualquer país tenha que dar à sua população o acesso à educação básica. Ou seja, até o ensino médio, em qualquer parte do mundo, os governantes são obrigados a dar à sua população 100% de educação. Tudo bem? A minha educação básica tá boa. Posso parar de estudar? Sua educação básica? Não, você está no 8º ano ainda. Ah, não, tá bom assim. Você sabia, Ed? Quem dera. Você sabia que aqui no Brasil, até a década de 80, até a década de 90, quando o ECA não atuava de forma intensa, se você não quisesse estudar, você não precisava ir para a escola, não, sabia? Ah, eu queria estar nessa época. Interessante. Quer voltar na roça, Eric? Só que os Pra invés de pais... estudar da mão de obra? Pessoal, só que os pais... Escuta aí. Só que os pais, naquela época, se a criança não queria estudar, vai trabalhar. Não ficava à toa. Só que ficava isso na internet, Não, eu ia ruim, né? estudar Porque aí as pessoas Aí, que não estudaram naquela época são basicamente os adultos de hoje, né? Sim, Então hoje, para arrumar um emprego, precisa de qualificação. com certeza. Não, eu ia estudar Vitória. naquela época linda de bonita. Com certeza. Carla Ela tá Vitória. certíssima. Oi. Tá falando que queria ter vivido naquela época. Só que as pessoas já são burras e retardadas atualmente tendo possibilidade de estudar. Imagina naquela época. Você sabia que as pessoas aprendiam com mais facilidade? Era menos informação, sabia? Hoje Não, em dia a sério. gente tem muita informação na cabeça. É muita informação e a maioria de vocês não consegue assimilar da forma correta. Por exemplo, E tem muita gente que é preguiçosa. parte da memória de vocês ocupam, Nem por comento exemplo, sobre essa parte. com coisas inúteis, né? Que a internet acaba passando. Porque é mais fácil de lembrar. Exatamente, uns memes, umas músicas loucas aí que vocês acabam ouvindo, vocês conseguem gravar muito mais fácil. Bom, pessoal, a última coisa que eu vou falar com vocês na aula de hoje é sobre a questão da Antártida. E eu prometo que eu vou parar e na próxima aula a gente continua, tá? É só essa página aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não. Não? Então conta até 30 e só um minutinho que eu vou molhar minha garganta. Só tô abrindo a garrafa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tá 10, gravando. Pronto. 11. Acabou, menina. 11. Vamos lá. Dando continuidade. Meu Deus. Antártida em disputa. Vocês sabem que nós vivemos em um mundo capitalista, correto? Sim. A Eu maioria, não pelo entendo muito menos. bem o que é capitalismo. É verdade. Oi?
Até hoje a gente não entende muito bem o que é capitalismo. Então vamos lá. Eu pesquisei no Google. Eu sei o que é, só que é difícil de falar. Então, Gente, ela quis dizer Justine e Lula. não me façam passar vergonha, hein? Capitalismo. Pelo amor de Deus. O capitalismo, ele prega essa disputa. O liberalismo, que é um dos princípios do capitalismo, faz com que o ser humano queira ser melhor do que o outro. Então, esteja sempre em busca de melhor para poder ter o seu lucro maior. Isso é o ideal capitalista. Todas as empresas elas partem desse princípio, de ser melhor para poder ganhar mais, para poder vender mais o seu produto. Não porque ser melhor só para atender. Lembrei daquele negócio do liberalismo econômico. Exatamente. O liberalismo econômico, pessoal. Empresas, uma coisa assim. Isso aí. Samsung é melhor. O liberalismo econômico, ele parte desse princípio. Então, o que acontece? Vamos lá que faltam 10 minutos. Chegou um momento que Falta para mim, tá parecendo tempo não. Os territórios já estavam ocupados, o conhecimento, né, de todos esses territórios já era global. E aí, pessoal, chegamos à Antártida. E aí, o que acontece? Esse território é um território gelado, ou seja, você não consegue produzir alimentos, não de forma natural. E só que foi descoberto, ou desconfiava-se no período, né, lá na década de 60, que poderia ter petróleo nesse território. Então, quem ia ter direito à extração de petróleo? As principais potências? As principais potências? Não. Os países emergentes? Não. Os países mais pobres, para eles poderem enriquecer? Também não. Então, isso não foi acordado. Nenhum país entrou em acordo com o outro. Até os países que eram associados não aceitaram. Por exemplo, Estados Unidos, lá da ONU, né? Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Vamos nós 5, vamos explorar nós 5. Mas quem vai ficar com qual pedaço de terra? Então, pessoal, ninguém aceitou. Por não aceitarem, essa disputa acabou criando um protocolo. Então, preste atenção no protocolo antártico. Esse protocolo faz com que o território antártico não possa ser explorado. Ele só possa ser utilizado exclusivamente para atividades pacíficas, como, por exemplo, as pesquisas. É o que o Brasil faz hoje lá. O Brasil faz pesquisa. Graças a essas pesquisas feitas pelo Brasil, feitas pelos Estados Unidos, feitas por vários países, pessoal, conseguimos entender, por exemplo, como que o gelo, como que a neve consegue mostrar os vários períodos de glaciação que o nosso planeta passou, né? Por aquelas camadas de carbono que foram presas na camada de gelo. Tudo bem? Aham. Então, é não militarização, tá? É só para atividades pacíficas. Alguma dúvida? Uhum. Sim ou não? Não. Então, beleza. Já em 1991, esse protocolo antártico ele foi, vamos dizer assim, alterado. E foi um protocolo de proteção ambiental. Esse protocolo de proteção ambiental ele foi chamado de Protocolo de Madrid. Ele entrou em vigor em 1998 e proíbe a mineração e exploração do petróleo. Ou seja, se antes era proibido a militarização, pessoal, agora era proibido a militarização e a exploração de minério lá. Alguns malucos aí da vida defendem que os Estados Unidos, as lideranças globais da época, descobriram alguns segredos extraterrestres em algumas partes da Antártica. E aí, justamente por isso, por ação, por intervenção extraterrestre, eles passaram para o resto do planeta que não poderia haver exploração daquilo ali. Mas isso tudo é teoria, tá certo? Sim. Então vamos continuar, que está acabando.
Ô, gente, só eu que respondo. Tá todo mundo dormindo, já todo mundo querendo ir embora. Desculpa, é que eu tava brigando com a Carla no chat, que eu tô Eu mandando um também, monte eu de tava chamando a atenção mensagem. da Carla. Eu tô vendo. A Carla tá Eu vi. spamando no chat aí, atrapalhando a aula. É porque fica piscando, Carla. Eu só uso para E o meu faz Aí barulhinho. Fica dando bolinha na gente, mas, pô, atrapalha. Fica chamando notificação, aí a gente não sabe quem presta atenção. Vamos lá, para acabar então. Olha só, o Protocolo de Madrid deu à Antártica o Estatuto de Reserva Natural Internacional dedicado à ciência e à paz. Ou seja, pessoal, nenhum conflito pode acontecer lá. Tá certo? Tudo bem? Sim. Yes. Acho que foi no início desse ano, foi no final do ano passado, o Brasil inaugurou a sua nova base, né, de estudos científicos lá, porque a nossa pegou fogo, né, há um tempo atrás. Sério? É sim. Professor, Oi. sem querer ser grossa, mas tem como expulsar alguém? Tem como expulsar alguém da aula? Porque, Quem? meu Fala Deus! quem? Eu só não sei se foi o Eric que escreveu ou se foi a Carla, mas foi um dos dois. No chat? Não, eu sou maluco de fazer isso não. Eu tenho De respeito. colocar aqui na tela? Da risquinha eu não coloquei, não. Eu só coloquei o tururu no chat. Eu fiquei do tururu, tarará, tiriri. Então vamos lá que tá Eu tenho acabando. vergonha na cara. Então, quem foi, apaga aí, por favor. Mas ok. Vamos lá. Proposta de atividade. Aqui tá falando para vocês fazerem essa coisa em grupo, mas não é necessário não, tá? Mas eu vou ler para vocês. Em grupo, discuta os direitos de atividades econômicas na Antártida. Cada grupo ficará responsável pelos seus anseios e objetivos de um país. Aí, ou seja, vocês defenderiam a necessidade que cada um desses países tem para poder fazer essa exploração. É importante que vocês entendam, pessoal, que cada país tem um objetivo. Por exemplo, vocês sabiam que os países da Europa, eles têm um objetivo de usar a Antártida para poder congelar as suas sementes de árvores, as sementes... Não. Sério? Por quê? A ideia é que, como a Antártida está sempre gelada, essas sementes estariam vivas, só que congeladas para o resto da vida. Ou seja, acontece uma catástrofe internacional. O mundo acabe, tem sementinha lá. Exatamente. Para recomeçar. Olha, isso é interessante. Oi. Eu tinha perguntado em uma aula sua se era possível viver lá na Antártida. Eu tinha falado que não. Mas Não. tem um laboratório de estudos lá na Antártida. O pessoal fica isolado mais de 6, 7, 8, 9 meses longe da família. Sim. Dizem que é o lugar mais isolado do mundo, que nem o pessoal da NASA fica tanto tempo. Não, fica. Mas é isso mesmo. Eles meio que moram lá, né? Só que... Eles estudam lá também? Estudam? Aham. Pensei que a NASA era só o espaço. Não, a NASA, ela tem as suas instalações no Cabo Canaveral. Nossa, É o que eu fui pesquisando aí, estava falando. Lá também tem uma horta cujas plantas conseguem crescer mesmo no extremo frio. Eu não vi isso não, vou dar uma olhada. Mas aí é meio difícil, né? se tiver, deve ser em área coberta. É impossível. No É frio, coberta por Tipo um plástico. estufa? é tipo estufa, porque senão elas morrem. É, por causa que ela é coberta por um plásticozinho. Bom, pessoal, Plástico? vai É um encerrar... plástico térmico. Escuta. Vai encerrar o tempo. Falta 1 minuto. Eu preciso saber de vocês se alguém tem alguma dúvida. Não. Não. Bom, turma, se vocês não têm dúvida, quarta-feira nos veremos novamente aqui na página 53, que eu vou começar a falar sobre as organizações militares, e isso é muito sério. Agora, sobre essa parte da Antártica, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei aqui no chat para tirar. Quem não tiver dúvida, está liberado. Com Deus. Estou lá no chat para tirar a dúvida, tá? Tá, tchau.